Pronto. Então, qual foi a ideia dessa classe mover desse método mover quando eu fiz a princípio, né? Seria o peão, a gente só move ou uma casa ou duas casas. A gente não está considerando aqui as capturas, certo? E está considerando só aquele movimento inicial dele, que ele pode andar duas, ou então o normal, que ele só anda uma, beleza? Então, primeiro eu criei essa flag aqui para ver se ele é possível mover, que é isso que a gente quer. A gente quer ver se é possível mover. Se for possível, ele vai mover. Se não, ele não vai mover, né? A princípio eu deixo que ele é possível. E, outra coisa, aqui eu não estou considerando que ele possa trombar em alguma coisa. Estou considerando que ele está livre, tá? Para simplificar, primeiro a gente fez assim. Então, para o caso 1, que seria ele mover uma casa, ele só não vai poder mover se ele tiver já na posição final, se ele já chegou lá no final, do outro lado do tabuleiro, certo? Se ele... cadê? Se ele... Tá faltando coisa aqui mesmo, né? Porque, assim, se ele chegou no final, seria isso aqui, ó. É porque no final eu saí mudando, não foi? Eu acho que ficou errado, mas assim... Deixa eu ver até se tá funcionando isso. Não, mas até tá funcionando, né? Então vamos ver aqui. Acho que para mim tava meio estranho isso aqui. Tá. É porque calma. É porque esse método ele já dá o retorno para essa flag, né? Ele já pega. Peraí, deixa eu dar um Ctrl Z. Não, é isso mesmo. Se ele tá na posição final, esse método ele vai retornar um true, né? Se ele tá na posição final, é true. Aí eu dou um not true, ou seja, dou um false, para o meu é possível mover ficar falso. Ele não pode mais mover, porque está na casa final. Por isso que tem um note aqui. Deu para entender? Levanta a mão quem entendeu. Ou levanta a mão, ou dá joinha. Ou ficou difícil? Tá de boa? Pode falar. Pode repetir, por favor? Tá. Nesse método aqui, nesse primeiro bloco lógico, eu quero saber se é possível mover ou não. Aqui no final eu vou fazer efetivamente o movimento, tá? Então vamos olhar primeiro para esse bloco aqui do match, do case. A gente quer ver se é possível mover. A princípio, eu digo que é possível. Eu sempre deixo true aqui no começo. E aqui durante o case eu vou verificar se é possível ou não. Beleza? Aí veja só, para a gente mover uma casa, quando é que a gente não pode mover o peão uma casa? Quando ele já está na posição final. Sim ou não? Porque aqui eu não estou considerando promoção nem nada. Ele é um peão, ele só anda para frente. Então, quando ele chega no final, ele não pode mais andar, né? Para não ficar 8, 9, 10, 11, 12. Ele só chega até o E8. Ou então, se ele for um peão preto, ele só chega até o E1, né? Ele não fica E0, E-1, E-2. Entendeu? Ou ainda não entendeu essa parte? Acho que entendeu, né? Não falou nada? Então, ó. Para ele andar uma casa, basta eu ver a posição final, se ele está na posição final ou não. Esse método aqui, já a gente vai olhar para ele. Mas entenda que esse método, ele retorna um booleano. Ó, veja só. Ele retorna um booleano, tá vendo? E qual é o booleano que ele retorna? É um is, posição final. Então, se o peão estiver na posição final, ele vai dar um true. Certo? Se ele der um true, significa que, ó, se isso aqui ficar true, significa que o peão está na posição final. Se ele está na posição final, ele não pode mover. Então, dou um not posição final para o meu possível mover ficar falso. Deu para entender? Porque se ele não tiver na posição final,
isso aqui vai dar um falso. Se está um falso, ele não está na posição final, ele pode mover. Então, eu dou um not is posição final. Eu estou vendo aqui se ele não está na posição final, tá vendo? É por isso que a gente diz que o Python ele é bem legível. Porque se você for ler assim no inglês, ó, not is posição final. Então, assim, ó, se o objeto não está na posição final, entendeu? Se ele não está na posição final, é possível mover uma casa, certo? Deu para entender? Ou ainda está difícil? Deu. Beleza. Aí, a lógica do 2, eu quero andar 2 casas. Se eu quero andar 2 casas, quando é que eu posso andar 2 casas? Se ele está na posição inicial. Aí, da mesma forma, ó, is posição inicial. Nesse caso, sem um not, porque só é possível se ele tiver na posição inicial. Se ele não tiver, vai dar um falso aqui, certo? Aí, se der um falso, ele não vai poder mover, porque ele não está mais na posição inicial. Aí, ele não vai poder mover 2 casas. Aí, eu criei esse case que ele entra para qualquer outro valor de praxe, só porque, tipo assim, se ele não passar esse literal aqui, se ele der outro valor, aí ele vai cair nesse cara. Se ele cair nesse cara, não vou dizer que não é possível mover, né? Eu vou dar um falso aqui sempre que for fora disso aqui, porque é um movimento inválido que ele quer fazer também, que é, se eu quiser, assim, botar o peão para andar 3 casas, 4 casas, aí ele vai cair nesse case default aqui, certo? E aí eu digo que não é possível mover. Tranquilo? Sim. Aí, dessa forma, eu completo a lógica de verificar se é possível mover o peão. Depois eu vou mover de fato. Aí eu vou testar se ele é branco ou se ele é preto. Aí, se for branco, eu dou um mais igual. Se for preto, é um menos igual. Só isso. Eu vejo aqui se é possível mover, né? Certo? E aí eu faço isso. Inclusive, acho que fica até melhor se eu testasse logo se é possível mover. Se eu fizesse assim, ó, if is possível mover, aí 2 pontos. Aí depois eu testava se é branco ou se é preto, né? Se self.cor é branco. E repetir ali embaixo, ó. Aí se é possível mover e se é branco, aí eu vou mover, vai ser isso aqui. Não é? Se é possível mover e se ele for branco, aí eu vou mover. Aí, o else aqui eu não vou precisar fazer. Quer dizer, não, peraí. O else aqui sim, porque aqui é se ele for preto, né? Se o peão for preto, aí vai ser um menos. Beleza. Aí, esse else aqui é o else de que não pode mover. Aí, se ele não pode mover, print movimento inválido. Acho que fica melhor. Porque, ó, em vez de ficar assim, ó, quantas linhas que foi aqui, ó, várias linhas, não, mas foi mais linhas do que aqui. Aqui ficou mais conciso, né? Aí aqui claramente eu fiz daquele jeito porque o meu cérebro também já estava meio derretido, né? Agora, vendo de novo, é por isso que existe a refatoração, aquilo que a gente viu na aula passada, na aula retrasada, no caso, né? A refatoração é para essas coisas. Funcionava lá? Funcionava, mas assim fica muito mais, até mais claro também, mas fica mais compacto, né? Perceberam? Aí, se quiser, a gente pode até testar aqui de novo, ver se está funcionando, ó. Aí, vê lá, ó, tá acontecendo. Deixa eu dar um clear, porque ele toda vez fica esse... Ó, tá funcionando do mesmo jeito. Porque no meio do caminho a gente tenta mover 2 casas, né? Quem lembra? Aqui, ó. A gente move 2 casas de início, depois vai movendo uma,
Aí aqui no meio eu tento mover duas casas de novo, ó. Aí depois eu vou movendo uma até chegar lá no final. Então, ó, chega aqui no meio, ó, não pode avançar, duas casas, né? Aí, ó, não pode avançar. E depois aqui no final, quando chega nas últimas, ó, ele diz que não pode, porque o peão branco já está em E8, aí ele não pode mais avançar. E o peão preto, cadê? Aqui é o do peão preto, né? O peão preto está na E1. Aí o peão preto não pode mais avançar. Não sei, acho que não, na verdade acho que ficou estranho aqui a lógica. Será? Acho que ficou meio trocado aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z só para ver se era. É por isso que é bom os testes. Eu queria até mostrar essa questão dos testes aqui. Deixa eu copiar isso. Eu vou dar um A Ctrl questão Z. dos testes é que tipo assim, ele vai te poupar, ele dá trabalho para fazer agora, mas ele vai te poupar tempo depois. Isso é. Ele dá um trabalhinho para fazer, mas depois, quando eu quero testar as coisas, é só rodar, né? Inclusive, era isso que eu queria fazer com vocês hoje também, se der tempo. Deixa eu dar um clear agora aqui. E eu vou. Eita. Aí eu vou. Agora ficou melhor. Era para ficar assim, né? Peão branco não pode avançar, peão preto não pode avançar, que eu tava querendo andar duas casas. E depois, no final, vem essa mensagem, né? Então, peraí, que ali deu alguma coisa. Tem alguma coisa na lógica aqui que ficou errada. Vamos ver o que é agora. Vamos ver aí, peraí. Isso aqui eu vou comentar. Quem quiser falar aí também, quem quiser já ver o que é que tá errado, peraí, vamos ver. É possível mover? Se for possível, eu quero ver a cor. Aí, se a cor for branca, aí eu ando. Se não, a cor é preta, aí eu vou diminuir. E se não é possível mover, movimento inválido. O que é que está errado aqui? Não consegui ver ainda o que é que está errado. Vai ter que dar um. Tem que pensar melhor. Quem é que conseguiu ver já? Eu confesso que eu não consegui ainda ver. A gente está vendo se é possível mover. Não é lá nos testes manuais, não. Será? Não, porque eu acabei de rodar com outro código, ó, veja só. Espera aí, deixa eu abrir um novo terminal aqui. Eu não queria rodar com PowerShell, porque esse PowerShell fica... Se eu fizer assim, peraí. Pronto, rodou. Rodou não. Ah, mas esse também fica. Tá, mas ó. Ué, agora ficou certo? Fui eu que olhei errado, foi? Não, então tá certo, tá errado não. Porque eu tinha ficado com a impressão que os prints ali estavam diferentes. Mas eu acho que tá certo mesmo. Ó, vou até copiar aqui. Não, peraí. Aqui foi porque ele rodou várias vezes, aí ficou desse jeito. Calma aí. Peraí. Vou dar um clear. Ó, eu vou rodar com esse aqui de baixo, que tá dessa forma aqui, certo? Vamos rodar esse cara. Beleza. Eu não sei, tem alguém sabe como é que tira esse cabeçalho aqui? Esse cabeçalho acaba atrapalhando. Ó. Ixi. Peraí. Tá ficando muito esquisito isso.
O terminal rodando pelo terminal mesmo, porque esse terminal do VS Code tá meio estranho. Python, jogo do Pai. Pronto, o que eu quero é isso. Tá. Esse aqui é o que estava antes. Eu vou até copiar para cá. Ele não copia, não? Copia. Tá, esse é o que estava antes. Aí agora a gente vai fazer assim. Comenta esse aqui. Descomenta esse cara. Agora eu vou dar um outro clear. E vou rodar de novo. Tá do mesmo jeito. Eu tinha ficado com a impressão, talvez fosse aquela bugada que tá dando aqui nesse terminal. Aí tava ficando meio estranho, né? Mas sim, a lógica tá certa, aparentemente. Tá igual. Beleza? Então é isso aí. Tá dando um warning aqui, ele tá... Ontem à noite eu, Pode falar. Ele só quer dar um relaunch ontem à noite eu nesse... terminado do meu VS Code. Terminado do meu VS Code, eu escrevi uma linha, aí quando eu escrevi a segunda, ele reescrevia na mesma. Aí eu tive que Esse tirar e terminal tá dando umas abrir de novo. bugadinhas, né? Ele tava aparecendo um warning aqui pedindo para dar um relaunch. Vamos ver se agora fica melhor. Mas enfim, na verdade, né? Na verdade, a lógica que eu fiz aqui tá certa mesmo. Foi só a impressão que eu tive que o print tava diferente, mas tá certa mesmo. Fica melhor do que esse aqui, né? Quem concorda que esse de cima ficou melhor do que esse de baixo? Ninguém concorda? Eu acho que ficou melhor, né? Tá? Eu vou apagar esse de baixo aqui. Beleza? Deixa eu ver o que é que falaram aqui. Tá. Fui me inventar de fazer um ORM no trabalho, PO. Não precisa ler, eu tô vendo que é mais vocês conversando, né? Mais tranquilo. Bom, tá tranquilo agora, Rickenback? Conseguiu entender aqui o lance dos case? Consegui sim. Pronto. Dito isto, agora a gente vai refazer esse método aqui, porque eu fiz desse jeito, mas eu quero mudar já. Por quê? Porque seguindo a lógica aqui de que a gente não vai fazer só um peão, vai fazer outras peças, a gente tem que manter essa lógica realmente de mover para qualquer posição que a gente quiser, aquela história que eu estava falando do front-end e do back-end. Aqui a gente está num back-end. Aí tudo bem, a gente está pensando aqui que o peão ele só pode andar. Cadê? Um método de peão bastaria ter só andar uma casa ou duas casas e acabou. Aí ia ficar desse jeito aqui, pronto. Aqui eu não estou testando se tem conflito de trombar um peão com outro, né? Ou com outra peça, trombar um peão com outra peça, mas beleza. Não precisa fazer isso, tá? Eu só queria que fizesse só o movimento mesmo, independente se ia trombar ou não. Só fazer ele andar já está de bom tamanho, tá? Senão também vai acabar ficando muito complexo. Mas aí a gente vai fazer outras peças. Então a ideia é fazer ele mover, sem passar essa questão de quantidade de casa, né? Fazer uma coisa mais genérica que seja aproveitado para os outros, como é que se diz? Para os outros, para as outras subclasses, certo? A gente quer que o mover, ele na verdade ele não pegue quantidade de casa. A gente quer fazer um mover com aquela assinatura lá, que não precise passar um ignore, porque ele vai manter essa assinatura aqui de você passar uma posição e ele realmente fazer
fazer verificar. Eu vou dar um PES aqui por enquanto, só para ele parar de dar erro. E não mais dessa forma aqui, beleza? A ideia é a gente fazer um mover que ele pegue uma posição e a gente verifique, né? Beleza? Tranquilo? Tranquilidade? Pode repetir, professor? Eu me perdi um pouquinho. A gente tinha feito esse método mover aqui. Mas agora eu quero refatorar, eu quero mexer nesse método mover, fazer ele da mesma assinatura que o da classe peça. Por quê? Porque a gente vai fazer outras peças. Então é melhor realmente seguir essa ideia de o mover receber uma posição nova e dentro do método verificar se ele pode ir para essa posição. Porque aqui a ideia daqui é trabalhar como back-end. Então, o back-end, ele tem a peça lá, ele tem a posição, e dentro dele ele vai verificar se ele pode ir para aquela posição, certo? E não a gente aceitar que se vai andar 1 ou 2. Porque imagina, o jogador lá, se ele quiser, ele pode pegar o peão e colocar onde ele quiser no tabuleiro. Certo? Aí, o back-end é que vai tratar isso, esse input do usuário de colocar o peão em qualquer outra casa e verificar se realmente ele pode ir para aquela casa. Beleza? Deu para entender? Por isso que a assinatura deve ser essa aqui, uma posição desse tipo aqui, casas type, que qual é essa casas type? É um literal de casas, e esse casas, se eu for aqui, é isso aqui, né? Qualquer casa do tabuleiro. Tranquilo? Entendi. Pronto. Aí, sendo assim, eu acho que é melhor cada peça aqui, no caso o peão, ele também armazenar quais são as casas que ele pode, como é que se diz? Que ele pode andar, tá? É interessante a gente ter isso. Por exemplo, o peão, nesse caso, a gente está tratando que é só andar, a gente não tem captura. Então, o peão de determinada coluna, ele só vai poder ficar naquela coluna, né? Ele não pode fugir daquela coluna nunca, certo? E aí, se ele é um peão branco, ele só pode avançar, se é um peão preto, ele só pode retrair, né? Na verdade, ele também avança, mas enfim, a linha ali só pode ir diminuindo, deu para entender? Então, a gente pode fazer aqui, tipo, acho que aqui, eu só estou pensando se eu coloco esse atributo das casas possíveis na classe peça, porque toda peça vai ter isso, né? As casas que são possíveis. Acho que eu vou colocar aqui, tipo, self.casas possíveis. E a princípio a peça, ela vai ter todas as casas. Vai ser esse cara aqui, ó. Vai ser o casas. Certo? Porque a peça genérica eu vou deixar assim. Ou será que é melhor eu deixar vazio e só dar um pop? Um pop não, um append, né? É melhor, né? Porque aí eu fico dando um append, é melhor. É melhor deixar zerada. A peça ela não pode ir para nenhum canto. Para aqui vai ser melhor fazer assim. E a gente dá um append. Depois do init do super, a gente dá um append. Esse cara aqui do movimento inválido a gente vai usar, então eu vou deixar ele aqui ainda. Ele está assim cinza porque eu não estou mais utilizando, já que eu comentei tudo aqui embaixo.
Por isso que ele ficou dessa cor cinza. Mas eu vou utilizá-lo já já. Aí por isso que eu vou manter ele aqui. Então, aqui a gente tem a posição, né? A gente pega a posição. Self.casas possíveis. Pode ter um método para isso, mas eu não sei. A ideia do método seria, talvez seja interessante criar o método mesmo, porque toda vez que eu mover, essas casas possíveis vão mudar, né? Vai ter que ser recalculada. Então, acho que é melhor criar um método mesmo. Tá fazendo assim? É uma ideia. Ó, uma coisa que eu não sei se eu expliquei. Vai ter gente que vai ter feito assim, vai ter gente que vai ter feito de outra forma. E isso é interessante, isso que é interessante, porque existem vários caminhos a serem seguidos. Não é porque eu estou fazendo dessa forma que essa forma é a verdadeira, tá? Inclusive, existe grandes chances dessa forma que eu estou fazendo não ser a melhor possível. Pode ter outras formas melhores de fazer, entendeu? Eu só estou mostrando aqui para a gente ir realmente trabalhando. Eu quero que vocês acompanhem aí, vão fazendo também junto. Acredito que está todo mundo com esse código aqui já feito dessa forma, né? Eu perguntei no começo, todo mundo tinha conseguido acompanhar e tal. Acredito que está todo mundo acompanhando aí, né? Mas não necessariamente é a melhor forma. Fazer junto é difícil. E é? Pensei que tá... É porque eu teria que estar saindo e indo pro VS Code toda hora para copiar. só tá com uma tela, né? Tá. Vocês preferem que eu faça assim ou dou um tempo para vocês fazerem? Se quiser, eu dou um tempinho aí para vocês irem fazendo. Estou acompanhando com a mente. Bom, mas também vai ficar gravado, né? Fechei o meu, desisti. Tá revoltado o Isaac. Pode fazer assim, né? Tá. Bom, eu acho que é interessante realmente seguir a sugestão do Copilot aqui de criar esse método. Porque toda vez que andar, não só o peão, mas toda vez que uma peça anda, eu vou ter que recalcular quais são as casas possíveis. Então, é um método que a gente vai estar sempre chamando, né? Certo? Então, realmente, eu vou criar esse método. Eu não sei se vai precisar mais desses caras, mas eu vou deixar comentado. Talvez precise, talvez não. Esse de mover, a gente vai mexer nele. Já, já. Vou botar ele aqui para cima. Mas vamos primeiro criar esse método aqui. Def calcular casas possíveis. Receber o self. Casas type, né? Só que se eu disser que é uma... não, é isso mesmo. É um list. Casas type. Na verdade, eu não sei se o literal, se a documentação é essa mesmo. Porque... tirar isso aqui, essa sugestão do... não é bem isso não. List de casa type. Porque o casa type é tudo. É como se fosse um subconjunto, né? É um subconjunto do casas type. Aí eu não sei bem. Professor, mas eu vou deixar só como uma não é string só... aqui. O casas type não é só para indicar que é um elemento daquela constante lá? O casas type eu estou dizendo que é isso aqui. É um literal desses caras aqui, ó.
Se fosse fazer na mão, o casas type seria isso aqui, ó. Literal. Seria isso aqui. Casas type. Ia ser tipo literal. Eita, eu acho que se eu criar aqui, acho que ele não vai precisar do ignore. Talvez. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele reclama. Ele tá reclamando porque... Tá reclamando porque não tem aqui, né? Peraí. Acho que é assim, né? Ele reclama do mesmo jeito. Tá. Mas se eu fosse fazer na mão, seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Entendeu? O casas type é o literal de todos esses caras. Entendeu? Entendi. Se eu quiser ignorar tirar aquele ignore, eu posso fazer isso. Eu posso deixar aqui na constantes. Eu posso deixar aqui na constantes isso. Para eu importar aqui no peças. São constantes em vez de casas. Eu posso até pegar o casas também. Mas para pegar o casas type. Aí eu não precisava mais fazer isso. Esse ignore aqui, ó. Mas acho que não. Acho que é melhor deixar aqui mesmo. E eu vou explicar por quê. Para isso aqui, typing, é questão de documentação. Aí é melhor a gente deixar esse casas type aqui, documentado aqui. Eu estou mostrando aqui que é um literal desse cara. Tá? É melhor do que eu deixar aqui escondido. Porque assim fica melhor de outra pessoa entender. Ele vai olhar aqui, quem é casas type? Ele já vai estar aqui, uma ideia, né? É um casas. Aqui já dá para imaginar, se é casas, a constante de casas, é as casas do tabuleiro, né? Eu posso até melhorar, eu posso dizer que é casas do tabuleiro. Deixar bem explícito mesmo. Porque aí o cara vai ver, olha, ele está desempacotando as casas do tabuleiro, que vem aqui, esse caso do tabuleiro vem de uma constantes. Então, eu já imagino que dentro aqui vai ser isso aqui mesmo, certo? Aí, se o cara quiser fuçar, olhar, ele vai ver que é isso aqui. Mas isso sim eu posso deixar aqui fora, né? Para não estar estendendo o código aqui. Mas essa descrição é boa de deixar próximo aqui da utilização, né? Consegue entender? Para ficar mais explícito essa questão. Tá? Bom, onde é que eu estava? Aqui eu vou dizer que é uma string, é porque seria um subconjunto, que é um subconjunto dinâmico, né? Aí para tratar como literal vai ser muito esquisito. Deixar como literal aqui. Porque o retorno é um subconjunto muito dinâmico, né? Depende da posição da peça, né? Certo? Eu vou precisar da coluna, a coluna vai ser sempre a mesma, né? Eu vou precisar da cor, né? Eu vou pegar aqui cor. Eu quero calcular as casas possíveis. Então, deixa eu tirar esse... Como é que eu tiro esse cara? Tirar essas sugestões. Bom, as casas possíveis. Eu vou precisar da cor. Então, deixa eu pegar logo a cor aqui. Não precisa, né? Deixa eu botar aqui, self.cor. Depois eu vou dar uma refatorada. Primeiro eu vou fazer meio
não tão economista assim com código, mas depois eu vou acelerar. Eu vou refatorar. Eu preciso da cor, aí eu vejo qual é a cor. Se a cor for branco, primeiro eu vou fazer com branco. Se for branco, as casas possíveis vai ser avançando, né? Então, vou fazer assim, linha é igual a self.linha. Enquanto o meu linha for menor do que 9, eu vou fazer assim, self.casaspossíveis.append. Posso não dar um append, é? Por que eu não posso dar um append? Deixa eu lá olhar os casas possíveis ali. Ah, mas não, calma. O calcular casas possíveis, ele não é para retornar uma string mesmo, não. Coloquei errado aqui. Ele é para retornar já a lista, né? A nova lista. Então não vai ser uma lista de string. O que ele está dizendo que está errado aqui? Não, é um L minúsculo mesmo. Agora, por que ele achou ruim? Eu não posso não retornar uma lista, né? Tô entendendo, não. Por que não usou o casas direto? Onde? Isso é lá no caso type. Por que não usou o casas direto aqui? É? É porque a gente tem que criar como um tipo, entendeu? Tipo, o casas do tabuleiro, ele é um array, ó, ele é isso aqui, ó. Ele é um array, uma lista, né, de strings, certo? Dessas strings aqui. Mas para documentação, ele tem que ser um tipo, né? Normalmente, o tipo é o quê? String, int, float, né? Esses tipos. Aí, para a gente criar um tipo personalizado, a gente tem que fazer esse type alias. E o literal é para dizer que é literalmente esses caras, né? Só pode entrar esses caras. Certo? Agora aqui eu não estou entendendo. Não posso não dar um retorno de uma lista, é? Um método ali não pode retornar uma lista. Tem que retornar um valor puro. Se for... acho que é isso mesmo. Se for, a gente faz assim, ó. Tira esse cara. Aqui a gente não precisa passar nada, né? Mas aqui o casas possíveis vai dar o append. Agora, esse append, agora posso, né? Tá. Professor, mas dá para usar esse self por caso possível no init? Esse casas possíveis aqui no init? Pode. Sim, porque o método está criando... Está sendo Vazio, criado depois, né? Não, Não, ele... o self tem que calcular, caso possível.
Ah, sim, aqui nesse não está sendo criada, mas eu também não chamo, né? Se eu fosse chamar aqui, no init aqui, se eu fizesse para ele calcular os casos possíveis aqui, eu tinha que criar esse método aqui também, né? Na mãe. Mas eu acho que eu não preciso, porque quem vai definir isso é cada peça, vai definir a sua casas possíveis, né? Se quisesse, eu podia fazer aqui, que nem parecido com o de mover, né? Dar um not implemento de erro, para dizer assim, para quem fosse ver, que precisa ser criado nas subclasses, né? Pode até ser. Mas vamos manter aqui, vamos tentar pelo menos fazer isso aqui, que já está dando a hora, né? Tentar pelo menos fazer isso aqui. Cadê? Casas possíveis, append, tá. Aí vai ser a stringzinha aqui do sucesso, que é a coluna, self.coluna, e self.linha, porque aqui eu vou pegar a linha e vou atualizar. Não vou atualizar. Não é self.linha, é linha aqui, né? Calma. É o meu linha ali. As casas possíveis vai ser o linha mais um, né? Aqui, na verdade, é enquanto for menor do que 8. Vamos pensar aqui, só esse while. Só esse while aqui. Se ele for 7, ele ainda vai fazer. Aí, linha 8, aí vai fazer o 8. É isso mesmo, é menor que 8. Porque se a linha for 8, ele não tem casa possível, né? Então, não era 9, não, era 8 mesmo aqui. Beleza? Aí, tranquilo. Se for maior do que 8, as casas possíveis, a linha vai para mais 1. Aí, eu dou um append e vou para a próxima iteração. Acho que é isso. Para o branco, né? Aí, aqui, elif. Por que que ele está achando ruim? Ah, o while eu tenho que dizer o end aqui, né? Eu acho. Não, tem não. Não, porque não é. O elif tem que dizer outro caso. Ou o else. Ou tem que ser else. Ah, é o else. Não é elif, não é else. Tá. Preto vai ser parecido, né? A gente tem como melhorar isso aqui, mas eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas depois a gente vai melhorar. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui só o while vai ser enquanto a linha for maior do que 1. E aqui menos igual. Certo? Dá para a gente melhorar isso aqui, mas por enquanto vamos deixar dessa forma, tentar finalizar. Acho que isso vai me retornar, vai atualizar o casas possíveis da maneira correta. Acredito que seja isso. Inclusive, a gente pode testar isso aqui, já. Não tem mais o mover, né? O mover a gente tirou. Mas vamos testar isso aqui. Eita, na verdade, peraí, calma. Casas possíveis não é bem isso. A gente só fez avançar, mas os casas possíveis é só uma casa para frente, né? Aqui eu fiz como se fosse tipo a torre indo para frente. Aí não é bem isso. Não é um while. É tipo if se a linha for menor do que 8. Casas possíveis é só um append na linha mais 1. Ninguém falou nada, hein? Tá todo mundo divagando aí. Aí só que tem que ver se ele tá na primeira posição, né? Então a gente vai utilizar aquele mesmo. Esse da casa inicial aqui, ó.
Esse da posição inicial a gente vai utilizá-lo. Eu vou jogar ele até lá para cima. Antes do... Esse daqui. Posição inicial, porque aqui a gente vai colocar também, se a linha for menor do que 8, na verdade eu vou... Tá querendo ver se eu melhorava essa lógica aqui, mas vamos deixar do jeito mais burro possível, depois a gente vê. A gente vai testar primeiro se está na casa inicial, se self, cadê? Exposição inicial. Se ele está na posição inicial e ele é um peão branco, aí eu dou um self, ponto, casas possíveis, ponto, append. Eu só caí no método. Valeu. Aí eu vou fazer o casas possíveis aqui vai ser a coluna. Eu vou colocar linha. Aqui eu já tenho linha, tenho. O linha mais 1. Na verdade, eu posso até fazer assim, ó. Não, posso não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tinha um método que era para pegar a posição, né? Cadê? Get posição. Tem sim. Tá. Só que esse get posição, ele pega pela linha, né? Não, tá. Queria aproveitar aquele método, mas não dá não, porque ele pega a posição, a gente não quer mover, a gente só quer ver a casa possível. Então, eu vou fazer aqui, se ele estiver na posição inicial, ele pega esse e pega esse. Certo? Aí, elif, aqui sim é um elif, porque se ele não está na posição inicial, eu tenho que ver se ele não está na posição final. Se ele não está na posição final, aí ele vai pegar só uma casa. Certo? Aí aqui seria para o peão preto agora. Se está na posição inicial, eu vou colocar que é a linha -1 e a linha -2 e aqui a linha -1. Beleza? E aí, como tarefa de casa, porque a gente já vai finalizar aqui, fazer se mover, que seria tipo aqui é uma nova posição, é qualquer casa. A gente tem que ver que dentro dessa casa que foi passada, se ela está nessa lista de casas possíveis, né? Só isso. Certo? Que não vai dar tempo da gente fazer agora. Deu para entender? Tranquilo? Sim. Para a gente finalizar aqui. Senão não vai dar tempo, né? Beleza? Alguém tem dúvida? Ou podemos finalizar?